abriram em Tiago 4:1, tudo certo aí, Gui? Ok? Então, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Quero compartilhar algo com vocês hoje, que eu compartilhei numa palavra de casamento no final de semana, no sábado, do Adriano e da Arlete. Mas eu quero trazer com uma abordagem para as células, que é resolvendo conflitos. Resolvendo conflitos. Porque eu percebo que é muito natural ter conflitos dentro de uma célula, com ovelhas, com supervisores, com pastores. Eu acredito que é muito comum nós vivemos conflitos, nós passarmos por conflitos. Conflitos, não conflitos internos, não conflitos pessoais. Estes também são comuns, mas não é sobre isso. Eu me refiro aqui a conflitos entre pessoas. É muito comum a gente passar por esse tipo de situação. E Tiago, aqui nesse capítulo que nós lemos, 4, versículo 1, ele diz que essas brigas entre nós, elas são oriundas dos maus desejos que estão sempre lutando dentro da gente. Então, a nossa natureza, isso aqui não tem exceção, a nossa natureza causa conflitos com os outros, isso não tem exceção. Todos nós estamos sujeitos a ter conflito com alguém, a ter algum desentendimento com alguém. Mas o centro dessa palavra aqui é aprender a evitar conflitos, a resolver conflitos, ou então os conflitos vai nos fazer sucumbir. Inclusive, pelo fato de nós já termos compartilhado em outro domingo a palavra de dons espirituais, essa semana a palavra da célula não vai ser sobre os dons espirituais que foi pregado no domingo. A palavra da célula sugerida é exatamente sobre esse tema agora que eu estou ministrando aqui no Tadel. Tá? Quando você pegar a palavra, você vai ver que a palavra é neste tema, resolvendo conflitos. A gente tem algumas histórias na Bíblia que são trágicas, como por exemplo, a história de Paulo e Barnabé. Nós vemos uma aliança extraordinária formada entre esses dois homens, caminharam perfeitamente bem, Barnabé ajudou Paulo, cuidou de Paulo, e em um determinado momento, Paulo sugere a Barnabé que eles voltassem para visitar todas as cidades que eles tinham evangelizado. Então, Barnabé quer muito levar com eles um rapaz chamado João Marcos. Ele quer levar o Marcos. E Paulo não admite, porque Marcos tinha abandonado a eles, né, a Paulo e a Barnabé, na Panfilha. E Paulo, então, diz que não quer levar. Paulo e Barnabé têm uma tão grande discussão. Olha como a Bíblia narra aqui. Olha como a Bíblia narra essa história. Diz assim: tiveram eles um desentendimento tão sério que se separaram. Então a gente está falando aqui de um tema que pode causar o fim de uma célula, que pode causar um fim de um laço de discipulado, que pode perder ovelhas, que pode perder liderança, que é não saber resolver conflitos. Beleza, irmãos? Então eu quero te dar algumas dicas para que você saiba aprender, para que você saiba como resolver esses conflitos quando os conflitos surgirem. Então, conflitos que envolvem você está diretamente envolvido, e conflitos que talvez nem envolvem você, mas envolvem dois discípulos seus, e você tem que ser um pacificador nessa história. Então, escuta, é importante a gente entender, para resolver os conflitos bem, é importante nós entendermos o que causa conflitos. Eu quero sugerir 3 causadores de conflito aqui. O primeiro deles é opiniões divergentes. Essa história que nós acabamos de falar, de Paulo e Barnabé, todo o conflito que eles tiveram, a quebra de um ministério monstruoso de evangelismo, que era Paulo e Barnabé,
se estivéssemos na atualidade hoje, Paulo e Barnabé seria líder de um dos maiores ministérios do Brasil. Lógico, se eles fossem brasileiros. Eles seriam líderes de uma das maiores igrejas de toda a face da terra. E eles quebram essa aliança por causa de opiniões divergentes. Um queria levar Marcos, o outro não queria levar Marcos. Eles tiveram um conflito por causa de quê, irmãos? Opiniões divergentes. Agora eu quero te fazer uma pergunta. É comum nós divergirmos em nossas opiniões, sim ou não? É lógico que é. Então, se opiniões divergentes são tão comuns, escute, se opiniões divergentes são tão comuns, como lidar com essa questão? Como lidar com essa questão? Anote isso, olha. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Está lá com opinião divergente, sua ovelhinha lá não concorda em fazer do jeito que foi proposto, ele está chateado, ele está nervoso e tal. Opinião divergente. Primeira sugestão que eu quero te dar. É possível dar ao outro o direito da escolha? Eu quero comprar, eu quero comer. Vamos colocar aqui, eu e minha esposa. Nós temos gostos de alimentos, né? Como é que fala? Gostos culinários, né? Muito diferentes, muito diferentes. Então, ela vai querer comer um frango caipira e eu vou querer comer um bife acebolado. Muito melhor. Ela vai querer comer um sushi, comida japonesa, e no máximo que eu encaro ali é um salmão. A última vez que eu comi, passei muito mal. Então é o máximo que eu vou encarar. Mas aí, suponhamos que a gente tem então uma opinião divergente nessa pequena historinha que eu inventei aqui, bem simplesinha, de o que comer. Então a primeira pergunta é possível dar ao outro o direito da escolha? É possível deixar então que o outro prevaleça? Aí tem aquele famoso princípio que a gente prega muito aqui: quem tem mais revelação sempre cede. Quem tem mais maturidade vai entender que é possível ceder em questões pequenas. Sabe o que acontece, irmãos? É que na maioria das vezes os grandes conflitos são causados por pequenas divergências. Não é verdade? Por coisinhas tão bobinhas, irmãos. E tem gente aqui na igreja, eu não vou nem apontar dedo, que causa muito conflito. Tem muita gente que causa conflito. A gente tem que apontar para si mesmo. Nós somos causadores de conflitos. E às vezes por questões muito pequenininhas, a gente vai causar um grande conflito. Quando na verdade nós podíamos usar nossa primeira arma. Eu posso ceder? Entende isso? Primeira pergunta eu posso ceder nisso para não ter conflito? Eu posso ceder? Eu posso ceder? Vamos ter um exemplo? Abraão e Ló. Na verdade ainda o Abrão e o Ló. Eles começam a prosperar, irmãos. Olha, o homem briga porque não tem dinheiro, o homem briga porque tem dinheiro. Então, você que tem discutido com marido e mulher, pastor, o problema é dinheiro. Não é não. Você vai ter dinheiro e vai brigar porque tem muito dinheiro. Você vai ter condições, vai brigar porque tem condições, porque não tem. Não, o problema não é o que você tem, é o que você é. Né? Aí o Abrão e o Ló prosperam grandiosamente. A Bíblia fala que eles tinham muitas ovelhas, muitos animais e tudo mais. E começa um problema lá de divergências. Os pastores de Abrão e os pastores de Ló começam a brigar entre si. E Abraão, como sendo o tio, o cara mais velho, o cara que tinha mais luz, o que tinha mais revelação, Abraão olha para aquele contexto e ele diz assim: olha, meu sobrinho Ló, não haja desavença entre mim e você. Não vamos brigar. Aí o que Abraão diz? Vamos então fazer o seguinte: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe. Eu cedo o direito de escolha para você. Você escolhe. Para onde você quiser ir. Então, para Abraão, onde ficar não era importante. Ele entendeu que aquela situação poderia ser resolvida abrindo mão do direito. Então, tem um conflito. É por causa de opiniões divergentes. A primeira questão a se observar
eu posso abrir mão da minha escolha? Eu posso deixar que o outro então prevaleça? Eu posso deixar então que seja feito do jeito do outro? Irmãos, se você for assim, se você tiver sabedoria para identificar situações onde você pode simplesmente abrir mão da sua opinião, onde você pode simplesmente abrir mão da sua escolha, para evitar um conflito, você vai ser muito mais feliz do que você manter a divergência só para manter a sua opinião. Quem está comigo aí, diga amém. Então, segunda sugestão para você resolver um conflito com opiniões divergentes. A primeira pergunta é, posso abrir mão? A segunda pergunta é necessário convencer? Então escute, existem situações que eu preciso convencer o outro da minha opinião. Existem situações que de fato é necessário criar um debate. De fato é necessário conversar, explicar a opinião. Aí, vamos fazer então da maneira certa. Olha o que Provérbios diz. Vocês estão conseguindo compreender? Estou sendo claro? Amém? Opiniões divergentes, como você resolve? Primeiro, dá para abrir mão? Dá para dar ao outro o direito da escolha? O segundo, eu tenho que convencer, então vamos fazer do jeito certo. Provérbios 25:15, tem um conselho de uma sabedoria extraordinária. Provérbios 25:15 diz assim: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Em outra linguagem diz que a língua branda quebra com toda resistência. Então, estamos com a divergência, na minha opinião, entre as nossas opiniões. É preciso convencer, então, sobre a opinião correta, é preciso convencer o outro, ou talvez é preciso convencer quem está acima de você. Então, Provérbios dá 2 segredos. Primeiro, paciência. Ou seja, não queira resolver isso agora, pá, de uma vez, da noite para o dia, de maneira bruta. Você tem que ter paciência. E a segunda dica que Provérbios dá é língua branda. Gente, a língua branda, ela quebra até os ossos. Isso é forte, sim ou não? É forte para você? Para mim isso é muito forte, isso é muito forte. Nós temos tido muito conflitos, porque na hora de persuadir os outros para uma opinião, ou para algo que, talvez até algo que Deus tenha dito a você, talvez algo que Deus falou contigo, mas você não tem paciência de convencer os outros, e a tua língua não é uma língua branda, você não consegue persuadir a outros, porque você não faz da maneira certa. Vamos pegar Provérbios e aplicar? Sim ou não? A outra tradução diz assim: com paciência pode-se convencer um chefe, e as palavras suaves quebram a resistência. Então, nós vamos ter muito menos conflitos, irmãos, se nós tivermos paciência para explicar, paciência para ensinar, paciência para persuadir, paciência para convencer. E se a nossa língua for sempre uma língua branda, calma. Quem pode dizer um amém aí? Quantos tem língua branda aí, irmãos? Línguas brandas. Calminho, pastor. A minha não ofende ninguém. Oh, aleluia. E tantos anjos aqui, irmãos. Eu vejo até o brilho assim da santidade no rosto dos irmãos. É muita calma, muita calma. Terceiro, é possível se deixar convencer da outra opinião. Então eu preciso que você entenda isso. Diante de uma divergência de opinião, eu posso abrir mão da minha. Pronto, abro mão. Não, vamos fazer do seu jeito. Então abra. Segundo, é importante convencer o outro, então façamos com paciência e com a língua branda, com calma. Não altere o seu tom de voz. Vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E segundo, eu estou aberto a me convencer, porque tem coisa, gente, todo mundo já passou por isso. Você tem que convencer alguém que não quer ser convencido. Irmãos, dá muito trabalho isso não vai funcionar, não tem jeito. Então, é muito sábio da nossa parte, quando nós não concordamos com algo, dentro do ambiente ministerial, das células,
dos discipulados, das estratégias. Se você não concorda com algo, trate o seu coração, presta atenção, e quebrante o seu coração para entender qual que é a opinião do seu líder. Qual que é a opinião do seu pastor? Pastor, eu não consegui entender muito bem o que o senhor colocou, do jeito que eu ouvi, eu não estou conseguindo concordar, mas eu estou aqui porque eu quero tentar te entender um pouco mais. Entende isso, irmãos? Será que tem isso no teu coração, essa disposição de compreender a autoridade que está sobre você? Tem uma história que para mim é clássica para representar isso, que é de Roboão e de Jeroboão. A Bíblia diz, em 1 Reis 14:30, que o relacionamento desses homens é descrito da seguinte maneira: houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Você pode repetir? 1 Reis 14:30. O que está escrito lá? Diga comigo. Houve guerras constantes entre Roboão e Jeroboão. Beleza. Qual que é o nome do seu supervisor de célula? Daniela. Tudo bem. E qual que é o seu nome? Iago. Ok. Vamos trocar o nome de Roboão e Jeroboão por Daniela e Iago? Será que isso pode acontecer? Eles estão sempre ali, mas houve guerra constantes entre Daniela e Iago. É Daniela e Daniela? Não é Lê? Nenhuma das duas é Lê? Meu Deus. Tem a esposa, já é Daniela. A supervisora é Daniela. Uau, ainda bem que a pastora é Rubisleia. Porque se fosse Daniela também, é muita Daniela mandando. É muita Daniela mandando. Se a sogra fosse Daniela, então... Mas, gente, vocês conseguem entender isso? Houve guerras entre Roboão e Jeroboão. Não foi uma. Foram guerras constantes. Tudo aconteceu. Porque um dia... É lógico que tem todo um ambiente profético. Jeroboão já tinha uma profecia sobre isso. Mas nem todas as profecias precisam se cumprir. Eu posso me arrepender. Eu posso mudar o meu coração. E posso mudar aquilo que Deus tinha dito de maldição sobre a minha vida. Não é? Então, se Roboão tivesse atendido o pedido de Jeroboão, eles tinham caminhado em paz. Tudo aconteceu. Porque Jeroboão chega até Roboão junto com alguns homens. Pedindo melhores condições. Roboão alivia o peso, alivia aí o fardo, está muito difícil. Seu pai Salomão construiu aí o templo, a gente trabalhou muito intensamente sobre essa construção. E aí, os conselheiros de Roboão dizem para Roboão assim: Roboão, se você quer que esse povo te sirva para sempre, então dê respostas favoráveis a eles. Ou seja, dê razão a eles. Se convença de que aquilo que eles estão pedindo é legítimo. Alivia o fardo, alivia os trabalhos deles, alivia os impostos. Dê razão a ele. O que Roboão fez? Não. Ouviu os conselheiros ali, mais jovens e tudo mais. Não se deixou convencer da opinião de Jeroboão e daqueles que ele representava. E a consequência foi que os conflitos duraram por toda a sua vida, além do fato de Roboão ter perdido 10 das 12 tribos. Então escuta, gente, conflitos surgem por causa das divergências de opiniões. Quem é casado aqui sabe muito bem que nós passamos por vários conflitos por causa das divergências de opiniões. Nós vamos melhorar isso se aprendermos a dar a outro o direito da escolha, se aprendermos a convencer com mais paciência e com a língua mais branda, e se aprendermos a disponibilizar o nosso coração para compreender a razão que o outro também tem. Gente, isso funciona se você praticar. Outra situação, segunda situação. A primeira, falta ou opiniões divergentes, melhor dizendo. A segunda situação que traz conflito é a ausência de concordância. Bem, você pode dizer, pastor, mas opiniões divergentes e ausência de concordância é a mesma coisa. Na verdade, é parecido mesmo. Só que a palavra concordar também significa apoiar. Então, um dos problemas que gera conflito é quando as pessoas não nos apoiam. É a falta de apoio. Uma situação prática do dia a dia é a mulher em casa
com um conflito com o marido, porque ela tem que lavar a vasilha sozinha, ela lava o banheiro sozinha, ela lava o chão sozinho, e o marido está sentado na sala, ainda está dizendo assim, licença da frente que eu estou assistindo o jogo, licença que eu quero assistir a televisão aí. Aí a mulher fica nervosa e tal, porque não tem apoio. Ou então o marido, que olha para a esposa e vai dizer, você não me apoia, você não me ajuda financeiramente. Atualmente é muito comum isso, né, irmãos? Você não me ajuda financeiramente, mulher. Você não reconhece o meu trabalho. A ausência de apoio, ou seja, a ausência de concordância em algo, vai sempre gerar conflitos. Então, o que a gente tem que entender aqui, irmãos, nesse ponto? Aprender a apoiar as pessoas com mais frequência. 1 Samuel 14:7, tem uma declaração de um escudeiro de Jonatas, que é sensacional. Jonatas, eu já falei sobre essa história aqui algumas vezes. Jonatas está indo enfrentar o inimigo sozinho. Então você tem todo um exército, a Bíblia fala mais de 40 mil homens, todo mundo parado, sem espada, sem nada. E Jonatas vai enfrentar o inimigo sozinho. A Bíblia fala que o escudeiro desse príncipe, né, do filho de Saul, diz o seguinte para ele. Olha só o que esse escudeiro diz. Jonatas, faze tudo o que tiveres em mente. Ou seja, ele nem sabia ainda muito o que estava na mente de Jonatas. Mas ele diz assim, faze tudo o que tiveres em mente. Eu irei contigo. Então, às vezes os conflitos é porque nós não sabemos apoiar os nossos líderes, ainda quando não o entendemos. Entendendo ou não, acho que minha frase fica melhor assim. Nós nunca apoiamos os nossos líderes. A gente tem que aprender a apoiar mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando a gente ainda não compreendeu o que ele quer dizer. Você precisa dizer, olha, eu estou contigo. Até a gente conseguir entender aqui, eu estou contigo. É lógico que nós não estamos falando de liderança em rebeldia. É lógico que nós estamos falando de uma liderança debaixo de uma autoridade. Então, foi o que o escudeiro fez. Há uma história de Davi, depois que ele vai com seus homens buscar as suas mulheres e os seus bens, que tinham sido roubados em Ziclag. Quem está comigo aqui ainda, amém? Amém? Depois que todo mundo ali é levado, as mulheres e os filhos dos homens de Davi são todos saqueados. A Bíblia fala que eles vão então atrás desses inimigos para buscar os seus bens roubados, para buscar as suas mulheres e os seus filhos. Mas conta-se que 200 dos homens de Davi estavam tão cansados que não conseguiram lutar. Irmãos, era cansaço de verdade. Não era preguiça. Porque esses homens não conseguiram lutar pelas suas próprias mulheres e pelos seus próprios filhos. Isso é cansaço, é ou não é? É cansaço. Eu já contei para vocês aqui, eu passei por uma experiência parecida com essa. Eu fico imaginando o nível do cansaço desses 200 homens. No meu caso, não foi cansaço, foi medo. A gente tem uma história aí até muito traumática de alguém, de vínculos da nossa igreja, que o filho estava perto dele numa represa, já um rapaz, e afogou e o pai não conseguiu arrancar. Pensa nisso, irmãos. Parece que a sensação de eu não consigo mais ir, eu não consigo mais puxar, eu vou deixar meu filho morrer, eu não consigo, não tenho mais força, não tem jeito. Morreu. É lógico que essa é uma história muito mais dramática e trágica do que a que eu vou contar. Mas é muito possível nós termos assim, tanto medo ou cansaço que nos trave ao ponto de não conseguirmos ir buscar os nossos filhos. Então eu estava brincando com o Davi num brinquedo aí de um determinado parque. Deus me livre daquele negócio. Uma tal da barca. Aquilo não é brinquedo de santo, aquilo é brinquedo de... Não. E o Davizinho querendo ir, já contei para vocês, vou contar de novo. O Davizinho querendo ir. Papai, vamos. Meu papai não quer. Não, e a Sarinha? Nossa, papai, é tão legal. Então vamos, meu filho. Peguei o meu filho e sentei na barca. Sentei na barca e disse, papai está aqui, não fica com medo. Papai sentou com ele, o pai segurou perto dele, não foi, meu filho? O pai segurou, disse,
tranquilo. Tchiu! Falei, tranquilo, meu bem, tranquilo, o papai está aqui. Tchiu! O papai está aqui. Tchiu! Irmãos, que Davi que nada, eu soltei o Davi. Gente, eu não conseguia olhar, eu lembro que eu fui descendo assim, ó, fui descendo no banco, e as adolescentes lá embaixo, olha o pastor, com medo, olha a cara do pastor, gente. E eu, não, estava travado. E eu até falei para o Davi, meu filho, você está bem? Eu só escutei, tô. Eu não dava conta nem de olhar para ele, não sabia se ele estava mais lá, se ele já tinha voado. Não conseguia. Irmãos, não, era maior do que as minhas forças. Eu não conseguia. Agora escuta, esses 200 homens, escuta aqui, esses 200 homens de Davi estavam tão cansados que não conseguiram buscar os seus próprios filhos. Quando os demais homens voltaram, sabe o que eles disseram para Davi? Não vamos deixá-los pegar dos despojos. Só vão pegar as mulheres e os filhos deles, e nada, eles não vão pegar nada do que trouxemos da guerra. Davi disse, não, eles ficaram cuidando da bagagem. Davi até falou assim, interessante, irmãos, olha aqui, ó, deixa eu ler um pouquinho da história. A Bíblia fala que os homens que foram com Davi, olha como a Bíblia chama estes homens. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi, disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. Como é que eram esses homens? Maus e vadios. Então, o que tem a ver essa história com apoio? Olha o que Davi está dizendo. Quando Davi volta, ele cobra desses vadios, desses homens maus, o apoio para os 200 homens cansados que ficaram cuidando das malas. E Davi naquela hora baixa um decreto, dizendo que sempre será dividido os bens recuperados com aqueles que cuidarem da bagagem. Ou seja, eles não lutaram, tudo bem, mas de alguma forma, os homens cansados, que estavam nos seus limites, apoiaram os que foram olhando as bagagens. Sim ou não? Agora é hora dos que guerrearam, apoiar os que olharam a bagagem, dando a eles o direito de recuperar os seus próprios bens. Então, um conflito iria surgir ali, se não tivesse esse princípio de apoio mútuo. Vocês entendem isso, irmãos? Então escuta, gente, seus líderes de células estão precisando do seu apoio. Precisa do seu apoio, precisa do seu sim. Precisa que você abandone esse espírito de vingança. Eu fico pensando, irmãos, como é comum no meio da célula esse espírito da injustiça e da vingança. É assim, ó, é mais ou menos assim, ó. A gente está distribuindo refrigerante aí. Não, nós não estamos distribuindo, nós estamos distribuindo a responsabilidade de ofertar refrigerante para a festa de virada de ano. Aí alguém vai dizer assim, não, mas o outro não trouxe o refrigerante dele, por que eu tenho que dar no lugar dele? Irmãos, dar é privilégio. Aí é hora de dizer assim, não, ele não pode dar, eu vou apoiar a célula, eu vou ajudar. Não, deixa que eu dou por ele. Mas o povo não é assim. O povo tem um espírito de vingança, de injustiça. Ele diz assim, não é justo que eu dê no lugar dele e tal, porque ele não cumpriu com o papel dele. Irmãos, para de conflito. O irmão estava no limite dele, não conseguiu dar, tranquilo. Eu vou repartir com ele também. Eu vou dar o dinheiro para ele comprar. Entende isso, gente? Entende que a gente está falando hoje de uma mudança de coração? Quem está comigo aqui, amém? Então, a falta de apoio sempre gera graves conflitos. Tem uma história de Tomé. Tomé é visto somente como esse homem incrédulo, não é? Mas tem um versículo de João 11,16, que Tomé chama os demais discípulos e diz assim, vamos também para morrermos com o mestre. Era apoio. Na visão de Tomé, Jesus estava indo para a morte. E Tomé diz a todos os outros discípulos, vamos e morramos com ele. Então, a ausência de apoio sempre vai gerar conflito. O apoio é consolador. O apoio nos dá força, nos dá ânimo. É ou não é, gente? Sim ou não? Eu tenho certeza que um líder desanimado, se um membro da célula chegar, dar um abraço nele e dizer, estou contigo.
por causa de essa célula não vai fechar. Eu lembro de uma situação aqui, de uma célula que nós fechamos, nós perdemos. O líder, o ex-líder não está aqui, né? Mas ele chegou em mim e disse assim: pastor, não dou conta mais daquela célula. Eu vou reunir minha célula agora, essa próxima reunião, e eu vou dizer para eles que se eles não me derem apoio, eu vou fechar a célula. Ele estava com muita angústia e tal, enfim, reuniu lá, falou lá, e ninguém abriu a boca para dizer: não, eu estou contigo, vamos manter a célula, eu quero te apoiar mais. Ninguém. Então escuta, gente, nenhum líder, nenhum é muito forte, mas poucos líderes conseguem liderar se não encontrar apoio. Poucos líderes conseguem liderar se não tiverem apoio. Então, critique menos e apoie mais. Fale menos mal, né? Não fale mal, melhor dizendo, né? E apoie mais. Pare de reclamar de tudo, pare de ver defeito em tudo e comece a apoiar mais. Amém, queridos? Apoie o seu líder naquilo que ele está sugerindo. Às vezes as pessoas, eu me lembro de uma célula que eu estava participando, e aí eu me lembro que alguém pediu para que o outro fizesse algo assim, e a pessoa disse: não vou fazer não. E séria mesmo, o seu não é uma ausência de apoio. Até quando você vai dizer não para os seus líderes? Até quando você vai dizer não para as oportunidades? Até quando você vai ter esse não nos seus lábios? A próxima palavra da célula, quem vai compartilhar é você. Diga assim. A próxima palavra de oferta da célula, quem vai dar é você. Diga assim. O próximo líder daquela célula ali que vai multiplicar vai ser você. Diga assim. Sim. Teve não aí? Teve não? Eu escutei um não aí? Sério? Não, eu vou perguntar de novo. Eu quero ver o líder ousado que vai dizer. Peraí. O próximo líder daquela célula vai ser você. Ah, agora eu vi um sim. Gente, todas as vezes que você diz não, você está revelando ausência de apoio. Entende isso, pessoal? É óbvio que existem coisas que não estamos prontos ainda, uma questão de organização. Mas o seu coração tem que ter um sim para os seus pastores e para os seus líderes. Eles estão acreditando em você, então diga sim. Terceira e última razão de conflitos são os enfrentamentos temperamentais. Então, temos conflitos por causa das opiniões divergentes e já aprendemos como lidar com isso. Temos conflitos nas células por causa da ausência de apoio e já aprendemos, a gente tem que aprender a apoiar, mesmo quando a gente ainda não conseguiu compreender. E terceiro, os conflitos são causados também por causa de enfrentamentos temperamentais. Irmãos, eu gosto muito de Paulo. Mas acho que Paulo não era alguém de fácil convivência. Paulo foi um líder extraordinário, mas não era alguém de conviver, muito fácil de conviver. Uma das coisas que Paulo faz, que eu fico pensando muito nisso que Paulo fez, Pedro estava errado, Pedro estava tendo um comportamento inadequado, Pedro estava sendo hipócrita, eu sei, Pedro estava errado. Mas Paulo faz questão de escrever uma carta à igreja de Gálatas, e faz questão de dizer assim: eu resisti Pedro na cara, porque ele era repreensível. Eu fico pensando, poxa, será que precisava ter sido assim? Será que Paulo não poderia ter chamado Pedro para um canto? Não, irmãos, isso é só minha cabeça. É só a cabeça de um fleumático pensando, né? Poxa, será que precisava ter sido assim, tão exposto? Não sei. Mas a Bíblia diz assim, em Provérbios 22, não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. Olha que choque. Então, quando eu falo de enfrentamentos temperamentais que geram conflitos, são pessoas que são muito explosivas na forma de dizer e no conteúdo do que dizem. Isso sempre vai gerar conflito. Tem algum homem assim aqui, tem alguma mulher aqui assim, que o Senhor Jesus transforme o seu coração hoje, em nome de Jesus. Provérbios 15, 18 ainda diz: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Então a gente percebe, irmãos, que uma das coisas que causam conflitos
é a nossa maneira explosiva de dizer. E ainda tem crentes que estão batendo no peito e dizer, eu não levo, está batendo no peito, e dizendo com orgulho, eu não levo desaforo para casa. Eu não, comigo não. Irmão, tu não vai levar o desaforo para casa não, mas você vai com ele para o inferno. Não sei, quem sabe você vai, né? Então, irmãos, isso aí você tem que parar para pensar. Olha só, a Bíblia tem algumas recomendações para os mais temperamentais. 1 Pedro 3,4, falando para as mulheres, mas também isso serve para os homens, é lógico que serve. Pedro diz assim, olha, que a nossa beleza não seja o exterior, mas o nosso interior. Uma beleza demonstrada em um espírito dócil. O que você imagina de um espírito dócil, irmãos? O que é um espírito dócil? O que é um animal dócil? Ele vai te morder? Você pode passar a mãozinha nele? Pode. Você pode até pisar no pezinho dele sem ver, e ele vai morder você? Não vai, ele é dócil. Não tem aqueles cachorrinhos dóceis, tão dóceis, que quando você pisa no pezinho dele, ele chora, mas ainda fica querendo estar perto de você? É ou não é, irmãos? Tem ou não tem? Então, a Bíblia fala de um espírito tão dócil, ainda diz, dócil e tranquilo. O Delmiro e a Vanilde tem um gatinho na casa dele, ou é gatinha? É macho. Não aguenta aquele gato. Como é que é o nome dele? Tião. Tião, o nome do gato. Irmão, o Tião, você chega na casa do Tião, aí o Tião fica nas suas pernas assim, ó, no meio dele, sai pra lá, gato. Aí ele volta. É muito tranquilo. Não, acho que é folgado. Acho que o Tião não serve como exemplo para essa palavra. Mas, gente, Pedro diz de um espírito dócil e tranquilo, incapaz de morder, incapaz de machucar o outro, incapaz de ferir. Levanta a tua mão e diga, Deus, me dá um espírito dócil e tranquilo. Agora, você não sabe o que Pedro vai falar depois. Você não sabe o que Pedro vai dizer depois disso. Escuta, o que é o espírito dócil e tranquilo? É de grande valor para Deus. 1 Pedro 3,4. Deus está dizendo, eu valorizo um espírito dócil, eu valorizo um espírito tranquilo, eu amo isso, eu dou valor. Você não faz isso? Então, irmãos, para algo que você dá valor, você não paga mais caro? É ou não é? Deus está dizendo, eu estou disposto a investir na vida dele, eu dou valor a quem tem espírito dócil e tranquilo, eu dou valor. Então, não é uma opção. Ah, eu não nasci assim, não tem jeito. Não é uma opção. Oh, é uma missão, é um encargo, é algo que Deus está dizendo para você. Outro conselho que a Bíblia fala, um versículo muito conhecido, e termino com mais esse versículo e só mais um. 15:1 diz, a resposta delicada, amo a versão da linguagem de hoje, nesse texto, porque não é apenas resposta branda. Salomão diz, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. O que é uma resposta delicada? Oh, meu bem, senta aqui. Não é? Na hora da briga, você chama a sua esposa de Rubisleia ou de amor? De nenhum dos dois. Não, tem que ser de amor. De Rubisleia você não pode chamar. Mas assim, na hora da briga lá, o amor vira Renato, o docinho de coco, Ludmila, vira Júnior, vira Pedro, Augusto. Gente, a resposta delicada. Mas você não fez isso. Oh, meu querido, me perdoa. A consequência disso, pela Bíblia, é que essa palavra delicada vai acalmar o furor do outro e vai resolver os conflitos, gente. Oh, meu Deus, é tão difícil você ter que apaziguar tantos conflitos na igreja, só porque os irmãos têm esses enfrentamentos temperamentais. É dois bicudos. Quando são dois é fácil, irmãos. Mas o duro quando são 10, demais. Então a gente tem que aprender, ter um espírito dócil, mais tranquilo, uma resposta sempre delicada.
Pode dizer um amém aí? E agora, por fim, eu quero citar 1 Pedro 2,18, que diz assim, aqui vai falar em empregados, mas na verdade é um texto aplicável para um princípio de autoridade. Né? Pedro diz assim, vocês empregados sejam obedientes aos seus patrões. Ou seja, é uma questão de respeito a uma hierarquia, a uma autoridade. Aí Pedro diz, respeitem as autoridades. Não somente aquelas que são boas e compreensivas, mas também aquelas que os tratam mal. Então, o que Pedro está querendo dizer aqui? Nesses enfrentamentos temperamentais. Pedro está dizendo, respeito a uma autoridade estabelecida por Deus é incondicional ao padrão que a autoridade usa para governar. Não, eu falei mesmo, pastor, para ele. Por quê? Você já viu o jeito que ele fala com a gente? Ele é muito bruto. Pois é, mas aí você pecou também. Porque Pedro está dizendo, respeite as autoridades, mesmo quando elas te tratarem mal. Você consegue fazer isso, irmão? Ou você prefere obedecer a Bíblia pela metade, só aquilo que te convém? Ou você prefere só o salmo que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uau, como a Bíblia é bonita, é tremenda. Agora, quando ela manda você tratar bem e com respeito os líderes, mesmo quando eles te tratarem mal, você crê que isso é Bíblia? Você crê que você tem que fazer isso? Ou você está usando só alguns versículozinhos para a sua vida e os mais difíceis você está deixando de lado? Então, nós temos muitos conflitos, porque muitos de nós não sabem respeitar uma autoridade constituída. Líder de célula é uma autoridade constituída por Deus. Pastor é uma autoridade constituída por Deus. Eu estou falando apenas no ambiente eclesiástico, no ambiente religioso. Não estou nem tocando aqui em coisas sociais, em emprego, em empresas, no seu patrão, nem estou tocando nisso. Mas o seu supervisor é uma autoridade constituída por Deus. Destratá-lo é destratar a Deus. Ofendê-lo é ofender a Deus. Mas pastor, e o que ele fez comigo? Não importa. 1 Pedro diz, respeite-os, também aqueles que os tratem mal, deve respeitar. Deus vai tratar com líderes injustos, não é você que tem que tratar. Amém, irmãos? Então escute, nós resolvemos conflitos, aprendendo a não ter esses enfrentamentos temperamentais, não precisa disso, tudo se resolve com brandura e com doçura. Nós resolvemos os conflitos apoiando mais e criticando menos. E nós resolvemos os conflitos sabendo resolver as divergências de opinião. Quantos estão comigo aí? Queria que você ficasse de pé agora em nome de Jesus.